E se eu te dissesse que a única coisa que separa quem enxerga além do véu e quem vive anestesiado não é fé, nem inteligência, nem sorte, mas uma pequena antena divina escondida no centro do seu cérebro, que alguém fez questão de desligar sem você perceber? E se essa antena tivesse sido ensinada lá atrás por Thoth Jerhuti aos verdadeiros escolhidos, enquanto a massa era mantida ocupada com distrações, dívidas e doutrinas vazias? Talvez você nunca tenha se perguntado por que, mesmo buscando respostas, sente um vazio estranho, como se enxergasse o mundo por uma janela suja. E talvez não seja culpa sua. Talvez alguém tenha calcificado, camada por camada, justamente a parte de você que mais incomodaria quem lucra com a sua inconsciência. Desde criança, te ensinaram a acreditar no que vem de fora, nunca no que pulsa silencioso por dentro. Falaram de céu e inferno, de pecado e castigo, mas nunca te contaram que existe uma porta secreta entre o visível e o invisível, e que essa porta não fica em nenhum templo construído por mãos humanas. Thoth ensinou aos poucos que ousaram ouvir que essa porta é uma glândula, uma luz interna, um olho adormecido que, quando desperto, rompe a ilusão como um relâmpago no escuro. Só que enquanto alguns recebiam instruções em silêncio, outros eram programados para rir, duvidar ou temer tudo que não fosse aprovado pelos mesmos que escrevem as suas regras. E a pergunta que fica é: de que lado da história você foi colocado sem ser consultado? Há uma guerra que você não vê, mas sente. Não aparece no noticiário, não é discutida nas mesas de bar, mas se manifesta em forma de cansaço crônico, ansiedade sem motivo, sensação de estar sempre perdido, mesmo fazendo tudo certo. Thoth falava de forças que se alimentam da mente humana adormecida, consciências parasitárias que se instalam naquilo que você pensa ser apenas rotina, costume ou personalidade. Muitos as chamam de arcontes, outros preferem fingir que não existem para não enfrentar a própria prisão. Só que existe um detalhe que quase ninguém te contou. Para controlarem o seu mundo, eles não precisaram acorrentar o seu corpo, bastou calcificar a sua antena espiritual. Você já percebeu como à noite, pouco antes de dormir, existe um segundo de silêncio em que tudo parece mais sensível, mais verdadeiro, quase perigoso? É nesse intervalo, nesse breu entre o último pensamento consciente e o primeiro mergulho no sono, que algo em você tenta falar. E é exatamente esse portal que foi silenciosamente sabotado. Thoth escolhia a noite para revelar segredos, porque sabia que, longe do barulho do dia, a pineal sussurra verdades que o sistema abomina. Mas se essa voz foi abafada, se essa luz foi coberta, se esse radar foi envenenado, como você vai distinguir o que é seu do que foi instalado em você? Talvez a sua insônia, seus pesadelos ou aquele aperto no peito não sejam simples sintomas, mas sinais. Pense em todas as vezes em que você sentiu um pressentimento forte, uma sensação de que algo estava errado e ainda assim ignorou, porque a lógica parecia dizer o contrário. Quantos caminhos você forçou? Quantas relações você manteve? Quantas decisões tomou contra o seu próprio corpo, só porque a mente estava desligada da sua fonte mais profunda de percepção? Thoth ensinava que os escolhidos não são os perfeitos. São apenas aqueles que param de silenciar essa voz interna e escolhem limpá-la, fortalecê-la, protegê-la. Porém, se arcontes fizeram de tudo para tornar isso ridículo, perigoso ou pecado, qual foi o verdadeiro motivo por trás dessa censura? O que poderia acontecer se, de repente, essa antena começasse a funcionar de novo? Nesta noite, enquanto o mundo repete mais um ciclo automático de distração, você está diante de uma escolha que não parece grande, mas é decisiva. Continuar tratando tudo isso como metáfora bonita, ou encarar a possibilidade desconfortável de que a sua própria glândula pineal foi sabotada para que você nunca acesse o que Thoth reservou para quem não aceita ser marionete. Só que há um detalhe que muda tudo. Aquilo que foi calcificado pode ser reativado, aquilo que foi silenciado pode voltar a falar, aquilo que foi ocultado pode ser relembrado.
A forma, o momento e o primeiro passo não serão entregues agora. Eles estão escondidos nas entrelinhas do que vem a seguir, e apenas quem ficar até o último segundo vai entender por quê. Para alguns, a noite é só descanso, mas para outros é o horário em que a prisão começa a rachar. Talvez, lá no fundo, você sempre tenha sentido que havia algo em você que não combinava com a vida que te ensinaram a aceitar. Como se existisse uma espécie de clarão contido, uma luz forçada a caber em espaços apertados, em rotinas repetidas, em papéis que nunca foram escritos para a sua alma. É como se, desde cedo, tivessem colocado filtros na sua percepção, reduzindo o mundo ao que é visível, medido, aprovado. Só que por trás dessa versão controlada da realidade, Todt Jehuti sussurra outra coisa, que existe um ponto silencioso dentro de você que nunca aceitou esse reducionismo, e é justamente aí que sua glândula pineal pulsa, mesmo sufocada, como um coração espiritual em estado de coma induzido. Todt sempre falou de conhecimento como chave, mas nunca como acumulação de informação. O conhecimento que ele aponta é mais parecido com uma lembrança que retorna do que com algo que você aprende pela primeira vez. E o que acontece quando uma lembrança tenta voltar, mas encontra uma mente intoxicada, um corpo exausto e um coração desacreditado? Ela bate, insiste, pressiona, até virar angústia, ansiedade, sensação de vazio. Então você tenta preencher esse buraco com distrações, consumo, excesso de estímulos, como se algo de fora pudesse completar o que foi cortado por dentro. Mas o que foi bloqueado não é o acesso ao mundo. O que foi bloqueado é o acesso a você. Imagine por um instante que sua pineal seja um antigo farol, construído muito antes de você nascer, programado para captar sinais que não vêm da televisão, do celular nem das redes, mas de camadas sutis de realidade que o sistema quer que você ridicularize. Agora imagine que forças interessadas em manter a humanidade cega decidiram lançar cimento sobre esse farol. Não bastava desligar, era preciso endurecer, calcificar, transformar luz em pedra. E o mais perverso é que esse processo não aconteceu de uma vez, mas em gotas. Crenças limitantes, medos herdados, traumas varridos para debaixo do tapete, alimentação tóxica, sono quebrado, espiritualidade ridicularizada. Quantas dessas gotas já caíram sobre você sem que percebesse? Todt nunca falou apenas de deuses e mitos. Ele falava de arquitetura da consciência, de como os pensamentos moldam realidades da mesma maneira que um escriba molda o destino com a ponta da pena. E se alguém assumiu o controle dessa pena? Se arcontes, essas inteligências parasitárias que vampirizam a atenção humana, se tornaram os novos escritores da sua história interna, o que ainda sobra de você nas decisões que toma, nos desejos que tem, nas coisas que busca? Quantas escolhas que você acredita serem suas são apenas respostas programadas a estímulos que nunca foram criados para te libertar, mas para te manter rodando no mesmo labirinto? Há noites em que você deita e sente que o corpo está cansado, mas a alma continua acordada, inquieta, como se algo estivesse empurrando por dentro, pedindo espaço. Você muda de posição, mexe no celular, liga uma série, tenta fugir desse incômodo sutil que não tem nome. E se esse incômodo for o eco da sua pineal batendo na parede da calcificação, tentando lembrar quem você era antes de acreditar que era apenas um CPF com prazos, contas e obrigações? Todt sabia que a noite não é apenas descanso, é laboratório. É no escuro que as camadas ocultas da sua mente começam a falar mais alto. Se você tiver coragem de ouvir, em vez de abafar, talvez você consiga recordar momentos específicos em que alguma coisa em você gritou silenciosamente para não seguir determinado caminho, para não entrar naquela relação, para não aceitar aquele trabalho, para não confiar naquela pessoa. E ainda assim, você ignorou. Não porque fosse fraco, mas porque foi treinado para desacreditar da própria intuição, como se essa voz interna fosse infantil, irracional ou perigosa. O resultado?
feridas, frustrações, repetições cíclicas de dor. Todd chamaria isso de consequência natural de uma antena espiritual desligada. Quando o radar está bloqueado, você não vê o iceberg, só sente o impacto. A parte mais cruel é que muitos passam a vida inteira acreditando que são fracassados, azarados ou espiritualmente abandonados, quando na verdade estão apenas desconectados da fonte de orientação que lhes foi oferecida desde sempre. E se você perceber que nunca faltou proteção, mas sim percepção, que os sinais estavam lá, nos sonhos, nas coincidências, nas sensações físicas, nos arrepios sem motivo aparente, mas a mente, cheia de ruídos, não conseguia decodificar. Os arcontes não precisam te prender com correntes. Basta inundar sua consciência com tanto lixo que a linguagem sagrada da sua própria alma se torna indecifrável. Todd ensinava que tudo o que é verdadeiro se repete em padrões, no céu, na terra, no corpo, na mente. Assim como o sol nasce e se põe, sua lucidez também tem ciclos, momentos em que você parece enxergar com mais clareza e outros em que tudo volta a ficar pesado, embaçado, confuso. Já reparou nisso? Dias em que, de repente, uma frase simples te atravessa como revelação e outros em que nada faz sentido, por mais que você tente se concentrar. E se esses picos de percepção forem pequenas rachaduras na muralha de calcificação da sua pineal, brechas pelas quais a luz ainda insiste em entrar? Talvez você já tenha experimentado, mesmo que por pouco tempo, sensações estranhas de presença, como se estivesse sendo observado, guiado ou acompanhado, mesmo estando sozinho no quarto. Alguns chamam isso de imaginação, outros de loucura. Todd chamaria de sintoma de reconexão. Quando a glândula pineal começa a vibrar de novo, a percepção de realidade se amplia e aquilo que antes parecia fantasia ganha densidade. Mas é justamente aí que o medo entra. Medo de enlouquecer, de ser julgado, de cruzar fronteiras que ninguém ao seu redor parece disposto a atravessar. Quantas vezes você já se sabotou para não ir além da linha do aceitável? Os arcontes operam principalmente pelo medo e pelo ridículo. O que eles não conseguem destruir, eles zombam. Transformam em piada, em teoria conspiratória caricata, em exagero espiritual. Assim, sem perceber, você ri daquilo que poderia te libertar, zomba de práticas que poderiam limpar o seu sistema, despreza ensinamentos que poderiam afiar sua percepção, rejeita caminhos que poderiam reativar a sua antena. Tudo porque desde sempre te condicionaram a associar espiritualidade profunda com fraqueza, engano ou delírio. E enquanto isso, sua pineal segue soterrada, mas viva, esperando o momento em que você vai parar de rir e começar a escutar. Pense em todas as vezes em que você olhou para o céu à noite e sentiu uma estranha nostalgia, como se estivesse com saudade de um lugar que não sabe nomear. Não era apenas romantismo, era memória espiritual tentando reacender. Todd falava de origem, de propósito, de ordem por trás do caos aparente. Se a sua glândula pineal é a ponte entre sua mente e essa origem, você realmente acredita que não existiria um esforço massivo para desligá-la? A pergunta não é se isso aconteceu, mas o quanto disso você ainda aceita continuar carregando. Há também o peso do corpo, esse cansaço que não melhora com descanso comum. É como se você acordasse já devendo energia, como se um dreno invisível estivesse sempre aberto. Quando a pineal está calcificada, o fluxo entre o que você recebe e o que você libera é desbalanceado. Você absorve mais do que consegue processar, guarda mais do que consegue transformar, tranca emoções que deveriam ter sido choradas, gritadas, curadas. Todd ensinava transmutação, não acúmulo. E quando você acumula, vira depósito de dor não processada. Onde você acha que esse depósito se fixa?
à medida que a noite se aproxima, algo em você já começa a mudar. Mesmo sem perceber, sua mente entra em outra frequência, mais lenta, mais receptiva, mais vulnerável. É nesse horário que Thoth colocaria os escolhidos diante de si, não para convencê-los de nada, mas para lembrá-los do que já sabiam antes de esquecer. E se nesta mesma hora em que você geralmente se distrai com conteúdos aleatórios, você estivesse, na verdade, passando pelo momento mais valioso do seu dia, aquele em que poderia, se quisesse, começar a limpar o cimento da sua antena espiritual? Talvez você esteja sentindo, enquanto ouve tudo isso, uma mistura de resistência e curiosidade. Uma parte de você quer recuar, dizer que é exagero, que é só um roteiro bem escrito. Outra parte sente que há algo perigosamente familiar nessas palavras, como se tocassem em lugares que você vem evitando há muito tempo. Thoth sempre trabalhou assim, não impondo verdades, mas acendendo perguntas que queimam mais do que qualquer resposta pronta. O que queima em você agora? O que essas frases cutucam que você pensava já ter superado ou esquecido? Olhe para a sua vida com honestidade crua. Quantas vezes você sentiu que estava vivendo abaixo da sua própria capacidade de sentir, de perceber, de criar, de amar? Não abaixo de um padrão social, mas abaixo de algo que só você sabe medir, porque só você conhece o tamanho do que carrega por dentro. E se essa sensação não for falta, mas evidência de que existe uma parte de você desligada, adormecida, calcificada, Thoth diria que o incômodo é o alarme, não o problema. O incômodo é o chamado. Ignorar o chamado por tempo demais custa caro. Há uma linha que separa quem continua anestesiado de quem decide atravessar o desconforto para despertar. Essa linha não é física, não é um ritual elaborado, não é um segredo que alguém vende. Ela é interna, silenciosa, quase imperceptível. É o momento exato em que você, em vez de fugir do que sente, escolhe olhar direto para dentro, mesmo com medo do que vai encontrar. É nesse ponto que sua pineal começa lentamente a trincar por dentro da armadura que colocaram sobre ela. E é nesse mesmo ponto que Thoth se aproxima, não como mito distante, mas como consciência que sempre esteve à espera do instante em que você pararia de se trair. E enquanto a noite se adensa lá fora, o verdadeiro movimento acontece aí dentro, nas zonas onde sua mente racional não alcança sozinha. Você pode continuar vivendo como se nada disso tivesse peso real, ou pode apenas considerar, que talvez suas sensações mais estranhas sejam justamente o sinal de que algo está tentando reabrir. Não é agora que você vai entender como, nem quando, nem por onde começar. Isso pertence aos próximos passos. Por enquanto, basta reconhecer. Se algo em você está reagindo a essas palavras, é porque a antena que tentaram transformar em pedra ainda lembra que foi feita de luz. Às vezes, o que mais dói não é aquilo que aconteceu, mas aquilo que você sente que foi tirado de você sem explicação. Como se em algum ponto da sua história alguém tivesse apertado um botão invisível e a partir dali tudo ficasse mais cinza, mais pesado, mais estreito. Você continua vivendo, continua rindo, continua postando fotos, continua cumprindo compromissos, mas lá dentro sabe que alguma coisa essencial foi desligada. Thoth chamaria isso de sequestro da percepção. Não é que você tenha perdido a alma, é que colocaram cortinas espessas entre sua consciência e a fonte que sempre tentou te orientar por dentro. E a pineal é justamente o ponto em que essas cortinas foram costuradas. Lembra de quando você era criança e tinha sonhos estranhos, visões, sensações que ninguém soube explicar? Talvez você visse cores ao fechar os olhos, sentisse presenças, tivesse intuições fortes sobre pessoas e lugares. E quando tentava falar, te chamavam de exagerado, impressionável, dramático. Aos poucos, para ser aceito, você aprendeu a calar essa parte. Aprendeu a rir de si mesmo, a achar que tudo não passava de fantasia. O que ninguém te contou é que naquele exato momento em que você decidiu duvidar do que sentia, a primeira camada de calcificação começou a se formar sobre a sua antena espiritual. Não foi química apenas, foi emocional, foi espiritual,
Foi um pacto silencioso com a cegueira. Toth não escolhia os chamados de acordo com o grau de perfeição, mas de acordo com o quanto a pessoa estava disposta a encarar a própria verdade sem filtro. E verdade dói. Dói admitir que você se traiu. Dói perceber quantas vezes você percebeu sinais e fingiu não ver. Dói reconhecer que, em nome de encaixe, você se afastou de tudo que te fazia sentir vivo de verdade. Só que é nessa dor que mora o ouro. Quando a consciência começa a encarar essas fraturas, a luz que estava comprimida dentro delas começa a vazar. A pineal responde a isso, não com fogos de artifício, mas com um incômodo sutil, como se um músculo adormecido tentasse se mexer pela primeira vez em muito tempo. Os arcontes não são monstros de filme, são estruturas de controle que se disfarçam de normalidade. Eles se escondem em frases como "sempre foi assim", "não adianta lutar", "todo mundo faz", "é só um trabalho", "é só diversão", "é só para relaxar". Cada vez que você aceita viver no modo automático, você alimenta essas forças com a energia da sua atenção. E onde a atenção vai, a pineal deveria ser o filtro, a guardiã, a centelha que diz: isto é para você, isto é veneno. Mas se essa guardiã foi sedada, qualquer conteúdo entra, qualquer padrão se instala, qualquer sugestão vira verdade. Assim, sem perceber, você passa dias, meses, anos se tornando um estranho para si mesmo. Há momentos em que o corpo começa a gritar aquilo que a mente insiste em ignorar. Dores de cabeça aparentemente simples, olhos cansados mesmo depois de dormir, uma pressão estranha na testa, sonhos confusos, despertares no meio da madrugada com o coração acelerado. A medicina pode dar nomes, diagnósticos, comprimidos. Toth daria outra leitura, sinais de que o templo interno está desorganizado, de que o centro da visão espiritual está cercado por ruídos. Você não precisa escolher entre uma visão e outra, mas talvez precise admitir que reduzir tudo a explicações frias nunca deu conta do que você sente na pele. Perceba como você consome imagens o tempo todo, telas, luzes, cores, estímulos. Do momento em que acorda até o instante em que apaga, seus olhos são bombardeados por informações que não pediram permissão para entrar. A pineal, como centro de decodificação sutil, é forçada a conviver com uma overdose constante de brilho artificial, narrativas fabricadas, símbolos distorcidos. Toth falava de hieróglifos como códigos de acesso à verdade. Hoje, os códigos que te envolvem muitas vezes são anúncios, propagandas, feeds infinitos. Se a antena interna não estiver ativa, você não vê diferença. Mas quando ela começa a despertar, você percebe que nem tudo o que entretém nutre e que muito do que relaxa enfraquece. Talvez você se pergunte por que tudo isso precisaria ser reaberto à noite. Por que esse insistir na escuridão como cenário? A verdade é que a noite sempre foi o território em que as máscaras do dia começam a cair. É quando o barulho externo diminui que o ruído interno fica impossível de ignorar. Toth sabia que, na quietude, a pineal funciona como um espelho voltado para duas direções ao mesmo tempo. Uma para dentro, revelando o que você realmente sente, outra para o alto, conectando você a campos que escapam aos sentidos comuns. É por isso que tanta gente tem medo do silêncio antes de dormir. Não é do escuro do quarto, é do que pode emergir quando nada mais distrai. Você já notou como certas lembranças insistem em voltar à sua mente justamente à noite? Situações que você achava resolvidas, pessoas que você jurava ter esquecido, decisões que pensou nunca mais revisitar. De repente, uma frase dita anos atrás reaparece. Um olhar, um gesto, um abandono. Não é castigo, é correção. A pineal, mesmo sufocada, tenta reorganizar o arquivo da sua história emocional. Eu te ensinaria que, enquanto você não revisita essas memórias com consciência, elas continuam agindo como programas ocultos, atraindo experiências parecidas, repetindo padrões, mantendo você girando nos mesmos dramas. E tudo isso acontece embaixo da superfície, na penumbra do inconsciente. Há um tipo de fadiga que não é física nem psicológica apenas. É uma exaustão de existir desconectado. Você acorda,
cumpre o roteiro, reage às pressões, responde às expectativas, vai empurrando com a barriga, mas lá dentro sente que está atrasado para algo que não sabe nomear. Como se houvesse uma missão, um acerto, uma lembrança urgente, e cada dia passando sem tocar nisso fosse um desperdício silencioso. Essa sensação de atraso espiritual é um dos sinais mais claros de que a antena está clamando por reativação. Todd não veio te vender propósito como um slogan. Ele veio te lembrar de que, sem acesso à sua própria visão interna, qualquer propósito vira só mais obrigação bonita. Pode ser que, num passado não tão distante, você tenha se aproximado de práticas espirituais, buscado respostas em religiões, filosofias, grupos. Talvez tenha se decepcionado, tenha visto hipocrisia, tenha se sentido manipulado, julgado, usado. E, por causa disso, tenha decidido se afastar de tudo que cheira à espiritualidade. Dot enxerga essa ferida. Ele sabe que não é pouca coisa confiar de novo, mas também sabe que a sua pineal não pertence a nenhuma instituição, doutrina ou líder. Ela é seu ponto de contato direto com o que é maior do que você e, ao mesmo tempo, mais íntimo do que qualquer pensamento. É com isso que você está sendo convidado a se reconectar, não com um sistema humano, mas com a sua própria fonte. É compreensível que você tenha medo. Mudar a forma de perceber o mundo é mexer no chão em que você pisa. Se a glândula pineal voltar a funcionar como foi desenhada, algumas coisas vão parar de caber na sua vida. Algumas relações vão perder o sentido. Alguns ambientes vão ficar insuportáveis. Algumas distrações vão se revelar pelo que sempre foram, anestésicos. E existe uma parte de você que prefere continuar sofrendo do jeito conhecido a atravessar o desconhecido. Todd não nega essa parte, mas a convida a se perguntar com honestidade: até quando? Até quando você vai segurar a porta de dentro para que ela não se abra, fingindo que isso é segurança, quando na verdade é medo de ser quem você realmente é? Repare como sua respiração muda quando você se permite sentir certas verdades. Às vezes ela trava, fica mais curta, mais rápida. Outras vezes, sem perceber, você suspira fundo, como se algo estivesse sendo liberado. A pineal responde diretamente a esses movimentos. Ela é sensível ao ar que entra, à qualidade do que você inspira, não só fisicamente, mas simbolicamente. O que você anda inspirando? Conteúdos que expandem ou ideias que apertam? Palavras que elevam ou narrativas que te diminuem? Todd diria que, antes de reativar a antena, é preciso limpar o ar que circula em torno dela, porque nenhum radar funciona bem em meio a tempestades constantes de lixo vibracional. Talvez, em certas madrugadas, você já tenha acordado com uma sensação estranha de clareza. Por alguns segundos, tudo parece fazer sentido. Você sente uma paz profunda, uma certeza silenciosa de que há uma ordem por trás do caos, de que não está sozinho, de que existe uma inteligência conduzindo os fios invisíveis da sua história. E então, você volta a dormir. Quando acorda de manhã, a sensação se foi, restando só uma vaga lembrança de que algo importante foi esquecido. Esse é um vislumbre da antena funcionando, um lampejo da pineal rompendo a crosta por instantes. Todd quer transformar esses instantes em estado, mas isso não acontece por acaso. A noite precisa ser tratada como ritual, não como descarte. Você pode sentir uma certa resistência em aceitar que forças externas tiveram tanto poder sobre você. É duro admitir que foi manipulado, distraído, alienado, mas mais importante do que apontar culpados é recuperar a própria soberania. Arcontes perdem força quando você volta a dirigir a sua atenção com consciência, quando deixa de ser massa de manobra de algoritmos, opiniões alheias e medos coletivos e passa a escolher de forma quase sagrada aquilo que deixa entrar na sua mente. Reabrir a pineal à noite é, em parte, isso, estabelecer um território interno em que nada entra sem ser observado, em que pensamentos e emoções são vistos, não apenas vividos no automático. É possível que neste exato momento você esteja sentindo o corpo reagir. Um arrepio, uma pressão na testa, um calor na nuca, uma vontade de chorar sem entender por quê. Não lute contra isso. Não tente racionalizar. Todd não trabalha pela lógica comum.
Ele trabalha por reconhecimento. Quando uma verdade profunda toca um ponto que estava adormecido, o corpo responde antes da mente. Deixe responder, deixe tremer, deixe lacrimejar. Deixe o silêncio se alongar um pouco mais do que você está acostumado. É nesses instantes que as camadas começam a se soltar, mesmo que você ainda não veja. Você não precisa decidir nada agora. Não precisa prometer mudança, nem jurar transformação. O que está sendo plantado em você neste momento não é uma obrigação, é uma lembrança. Uma lembrança de que existe um outro jeito de existir, menos controlado, menos programado, mais alinhado com a voz que você aprendeu a calar. A pineal é a chave dessa porta. Thoth segura essa chave há eras, não como um guardião ciumento, mas como alguém que protege algo extremamente poderoso de mãos que ainda não sabem o que fazer com tanto alcance. O fato de você estar ouvindo essas palavras já é um sinal de que algo em você foi considerado pronto para pelo menos se aproximar da fechadura. À medida que a noite avança e as palavras vão se assentando em camadas cada vez mais fundas, talvez você sinta que está sendo lentamente conduzido a um ponto interno específico, um lugar que não é físico, mas possui peso, densidade, presença. É como se seus pensamentos, emoções e memórias estivessem girando em espiral para um centro que você nunca tinha notado com tanta nitidez. Esse centro é o altar onde a reabertura da sua glândula pineal pode acontecer. Não por milagre repentino, mas por decisão consciente de parar de fugir de si. Os detalhes de como tocar esse altar não serão revelados agora. Eles pertencem aos próximos movimentos. Por enquanto, é suficiente que você reconheça. Existe algo em você pedindo para acordar, e negar isso por mais tempo talvez seja a maior violência que poderia cometer contra a própria alma. Em algum ponto da sua jornada, você começou a desconfiar que a vida não poderia ser só isso. Acordar cansado, correr atrás de obrigações, suportar pessoas e ambientes que secam a sua energia, para no fim do dia deitar na cama com a sensação incômoda de que algo essencial ficou faltando. Essa suspeita silenciosa é mais do que simples insatisfação. É o eco de uma parte sua que se recusa a aceitar a realidade moldada pelos filtros dos arcontes. Thoth observa esse incômodo como quem reconhece um chamado antigo sendo sussurrado de novo, o chamado da sua pineal, tentando romper a hipnose coletiva. E talvez você nunca tenha ligado esse desconforto existencial ao fato de que existe dentro da sua cabeça uma espécie de semente estelar empedrada, esperando que você finalmente pare de se distrair e olhe para dentro com seriedade. A mente foi treinada para desconfiar de tudo que não pode ser tocado, medido, fotografado. Mas, curiosamente, ela raramente questiona o que foi programado nela desde cedo. Você aprendeu a chamar de normal aquilo que, na verdade, te adoece. Relações tóxicas toleradas, rotinas sufocantes, ideais que não são seus, metas que não nasceram do seu coração. Thoth chamaria isso de trama arquitetada, um tecido mental tecido por mãos invisíveis para que você nunca perceba que a prisão não tem grades, tem crenças. E a glândula pineal é o ponto que poderia te mostrar isso, se não tivesse sido coberta por camadas e mais camadas de poeira espiritual, emocional e energética. Pensa naquele instante em que você olha no espelho e por um segundo não vê apenas seu rosto, mas algo mais fundo, como se houvesse um olhar atrás do olhar, um olhar cansado de representar, cansado de tentar se encaixar, cansado de sustentar uma versão de si que dá certo para os outros, mas não alimenta em nada a sua alma. É nesse reflexo que Thoth sussurra, não com palavras, mas com uma espécie de pressentimento. Você não nasceu para viver com a visão reduzida ao que foi permitido. Há mundos inteiros comprimidos dentro de você, esperando que a antena volte a girar, que o farol volte a acender, que o olho interno volte a se abrir na escuridão da noite. Os arcontes conhecem como poucos a psicologia humana.
Eles sabem que você foge da dor e corre atrás de qualquer coisa que ofereça alívio rápido. Sabem que diante de um vazio, você tende a preenchê-lo com qualquer distração disponível. E é assim que eles vencem, não te impedindo de buscar, mas te oferecendo atalhos vazios, respostas prontas, entretenimentos constantes. Cada vez que você aceita mais uma dessas migalhas, se afasta um pouco mais do silêncio onde a pineal fala. Todd nunca ofereceu distrações. Ele ofereceu espelhos. E encarar um espelho verdadeiro é infinitamente mais desconfortável do que rolar mais uma vez o feed até adormecer. Quando a noite cai e as luzes artificiais começam a dominar o ambiente, algo em você se confunde. Seu corpo entende que é hora de desacelerar, mas sua mente é puxada para telas, sons, cores, informações. É como tentar preparar um templo para um ritual sagrado, enquanto, ao mesmo tempo, enche o espaço de ruído e poluição. A pineal, que deveria se alinhar com a escuridão suave do céu, com o ritmo natural da noite, é bombardeada por flashes, estímulos, sobrecargas. Todd desenhou esse ponto da sua consciência para ser uma ponte silenciosa, e o sistema a transformou em campo de batalha. Você sente isso quando finalmente desliga tudo e deita, e no escuro percebe o quanto está internamente agitado. E ainda assim, por mais que tentem sufocar, sempre resta uma fresta. Talvez você perceba isso em sonhos que se repetem, como se uma história insistisse em ser contada, mas você acorda sempre no meio. Talvez seja um lugar que aparece de novo e de novo nas suas visões noturnas. Uma casa, uma escada, um corredor, um céu diferente. Todd fala com muitos por imagens, porque sabe que a linguagem do símbolo atravessa filtros que a mente racional ergue. Quando a pineal começa a se mexer, os sonhos mudam de temperatura, deixam de ser só fragmentos confusos e começam a carregar mensagens, sensações, chamadas. O problema é que quase ninguém foi treinado para escutar o próprio sonho como quem escuta um oráculo. Há também aquelas coincidências insistentes que você tenta explicar com lógica, mas no fundo sente que vão além. Nomes que se repetem, números que aparecem, frases que surgem em lugares diferentes com o mesmo sentido, encontros improváveis em momentos precisos. A mente programada diz que é acaso. A consciência que Todd tenta despertar sabe que não existe acaso em um universo onde tudo é padrão, ciclo, correspondência. A pineal é o centro que reconhece essas tramas invisíveis. Quando está adormecida, você passa por elas como quem anda por uma floresta densa, olhando apenas para o chão. Quando começa a acordar, percebe sinais nas árvores, no vento, no som dos passos, como se a própria realidade estivesse tentando conversar com você. Em muitos momentos, você pode ter sentido uma profunda vontade de sumir, não como fuga física, mas como desejo de desaparecer do excesso de ruído, de expectativas, de cobranças. Querer trancar a porta, desligar tudo, ficar em silêncio. Esse impulso não é fraqueza, é a sua alma, tentando criar um espaço mínimo para que a antena interna volte a emitir algum tipo de sinal. Todd sabe que o excesso é arma de controle, excesso de informação, excesso de tarefas, excesso de preocupações. Quando tudo está demais, você perde o fio daquilo que é essencial. E sem esse fio, qualquer direção serve, mesmo que te leve cada vez mais longe de você. Pense nas vezes em que você sentiu que estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas que não falavam a mesma língua da sua alma, mesmo falando o mesmo idioma. Um incômodo quase físico, um estranhamento, como se ali a atmosfera estivesse pesada demais para o seu sistema. Isso acontece porque, quando a pineal começa a dar sinais de vida, ambientes densos se tornam sufocantes. Todd não te julga por continuar nesses lugares, mas te convida a prestar atenção no que seu corpo e sua intuição dizem nesses momentos. São pistas, mapas internos apontando que para reabrir a sua visão, você vai precisar escolher com mais cuidado onde pisa, com quem se mistura, o que absorve. Você foi condicionado a acreditar que despertar espiritual é algo distante, reservado a poucos, envolto em rituais complexos ou práticas inacessíveis.
Essa ideia também faz parte da armadilha. Se você acredita que a ponte com o divino é rara e difícil, você nunca se considera pronto, nunca se percebe digno, nunca se vê capaz. Toth ensina o oposto. A chave está em algo tão simples e tão íntimo que justamente por isso foi alvo de sabotagem intensa. A glândula pineal é pequena, discreta, escondida, mas é nela que se cruzam caminhos entre o que você acredita ser e o que realmente é. Desacreditar da própria antena foi o primeiro passo para você depender de intermediários. Talvez haja mágoa em você. Mágoa de sistemas religiosos que te prometeram céu, mas te entregaram medo. Mágoa de líderes que falaram em nome da luz, mas praticaram controle. Mágoa de discursos que usaram o sagrado para te diminuir, te envergonhar, te acusar. Toth olha para essa dor sem desviar. Ele sabe que você tem razões para desconfiar de qualquer coisa que se apresente como verdade absoluta. E é exatamente por isso que o caminho de reabertura da pineal não vai te pedir submissão, vai te pedir presença, não vai te exigir acreditar em dogmas, vai te convidar a sentir por si mesmo, no silêncio da noite, o que ressoa como verdadeiro dentro do seu peito. Há uma diferença brutal entre acreditar e saber. Acreditar é aceitar algo porque alguém disse, porque está escrito, porque foi repetido muitas vezes. Saber é reconhecer por experiência direta, como quem toca o fogo e entende o que é calor, sem precisar que ninguém explique. Toth conduziu os escolhidos a esse saber direto. Não se trata de você decorar conceitos sobre a pineal, sobre arcontes, sobre planos sutis. Trata-se de sentir, no seu próprio corpo, na sua própria consciência, o que muda quando você começa a proteger o seu campo, a cuidar do que entra pela sua mente, a usar a noite como templo em vez de lixeira de estímulos. Você talvez já tenha vivido pequenos momentos de saber, mesmo sem dar esse nome. Instantes em que uma verdade surgiu inteira dentro de você, sem medo, sem dúvida, sem necessidade de justificativa. Pode ter sido ao olhar o céu em silêncio, ao segurar a mão de alguém que você ama, ao sobreviver a uma situação em que achou que não aguentaria. Ali, por um brevíssimo tempo, a pineal atravessou as camadas de anestesia e te permitiu ver com outro tipo de olho. Toth quer alongar esses instantes, quer que esse estado de clareza deixe de ser exceção e comece a ser referência. Mas para isso, você vai precisar parar de entregar a sua noite aos mesmos mecanismos que te mantêm adormecido durante o dia. Os arcontes investiram pesado para transformar a noite em mais um turno de consumo. Séries intermináveis, notificações, discussões vazias, comparações mentais que não acabam. Assim, quando você finalmente deita, seu campo está tão carregado que o único tipo de descanso possível é o apagão. Não há lembrança, não há mensagem, não há ponte. Toth não quer apenas que você durma, quer que você viaje. Que sua consciência use a escuridão como estrada, que seus sonhos sejam reuniões, que sua pineal seja observatório, não depósito de cansaço. E isso começa em escolhas mínimas, que parecem insignificantes, mas vão acumulando energia na direção certa. Talvez você esteja se perguntando, em silêncio, se é mesmo possível reverter algo que foi calcificado por tanto tempo. Se dá para derreter camadas de esquecimento, descrença, dor e ceticismo. Toth não tem pressa, mas também não tem dúvida. O que foi artificialmente endurecido pode ser suavizado. O que foi anestesiado pode despertar. O que foi desacreditado pode ser lembrado. O primeiro passo não é um ritual externo, é uma decisão interna, a de tratar o que você sente como real, mesmo antes de conseguir explicar. Enquanto você insistir em se trair, nenhuma técnica vai surtir efeito. Quando você decidir parar de se abandonar, a própria vida vai começar a te mostrar os passos. Em algum nível, você sabe que não está ouvindo essas palavras por acaso. Podia estar distraído com qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, mergulhado em qualquer outra narrativa. Mas algo te trouxe até aqui e algo te manteve
até agora. Toth opera muito mais por sincronia do que por convencimento. Ele coloca sinais à sua frente e observa se você os ignora ou se permite ser puxado por eles. A presença dele não exige ajoelhar, exige olhar. Olhar para dentro com a mesma intensidade com que você olha para fora, para notícias, problemas, opiniões. A pineal é o ponto em que esses dois olhares se encontram, e é aí que a noite deixa de ser apenas escuro e vira portal. Enquanto o mundo lá fora trata a madrugada como intervalo, bastidores, tempo morto, você começa a perceber que é justamente nesse trecho do dia que a sua alma mais se movimenta. Quando todos dormem, algo em você acorda. Quando o barulho cessa, uma frequência mais fina começa a soar por baixo do silêncio. Toth sempre escolheu esse horário para trabalhar nos bastidores da consciência humana. Não porque haja algo mágico no relógio, mas porque é quando as defesas caem, quando a máscara pesa, quando as armaduras escorregam. Se a sua pineal for reaberta, será provavelmente nesses momentos em que você se sente mais vulnerável, mais cansado, mais disposto a largar o controle. Você não precisa entender exatamente como tudo isso funciona para ser afetado por isso. Assim como não precisa entender a anatomia dos pulmões para respirar ou a composição da água para matar a sede. A pineal é um órgão, mas é também um símbolo, um portal, uma chave. Toth não está interessado que você se perca em teorias, mas que se entregue à experiência de se escutar com profundidade. E essa experiência começa na decisão de tratar esta noite de forma diferente. Não como mais uma noite roubada pelo automático, mas como um convite silencioso que você pode aceitar ou ignorar. Os detalhes do que acontece quando você aceita esse convite ainda vão ser desdobrados. Há práticas, há movimentos internos, há ajustes finos que podem derreter pouco a pouco a crosta colocada sobre a sua antena espiritual. Há formas específicas de falar com o seu próprio corpo, de organizar seus pensamentos antes de adormecer, de se posicionar diante de forças que sempre se alimentaram da sua distração. Nada disso será colocado de forma apressada. Por enquanto, basta que você reconheça com honestidade se algo em você está cansado de viver com a visão turva e sente que, mesmo com medo, precisa enxergar mais. Então, talvez esta noite não seja apenas mais uma. Talvez seja o início silencioso de um retorno que Toth planejou para almas que já não conseguem se contentar com um mundo desenhado para mantê-las de olhos fechados. Talvez agora, no silêncio depois de tanta palavra, você perceba que não estava ouvindo um vídeo, mas escutando a si mesmo pela primeira vez em muito tempo. Não é coincidência esse peso no peito, essa respiração mais lenta, esse pressentimento de que alguma coisa mudou de lugar dentro de você. As imagens que atravessaram sua mente não foram apenas metáforas, foram memórias empurrando à superfície, como se sua própria glândula pineal tivesse aproveitado cada frase para bater discretamente na parede da calcificação. O que mais te tocou não foi o conceito, foi o reconhecimento. Você talvez sinta que não sabe explicar o que está sentindo, e isso é perfeito, porque o que nasceu aqui não é uma ideia para ser debatida, é uma semente para ser cultivada na noite. Há verdades que só florescem quando a mente finalmente se cala. Enquanto os arcontes tentam manter tudo igual, algo em você já não consegue voltar exatamente ao ponto de partida. Você pode até tentar se distrair, seguir a vida, mas esse pequeno desajuste interno é o sinal de que a antena foi tocada, ainda que de leve. Lembra daquela sensação antiga de que a realidade não estava completa, de que havia algo por trás do que te contaram? Ela voltou, mas não como revolta, e sim como convite. Não para fugir do mundo, mas para atravessá-lo com outro tipo de olhar. Talvez, nos próximos dias, certas coisas percam o brilho de repente, certos lugares pareçam densos demais, certas conversas soem rasas. Não estranhe, quando o olho interno começa a se abrir, o cenário externo se revela pelo que realmente é, não pelo que você foi treinado a enxergar. Se em algum momento antes de dormir, você sentir vontade de apagar as luzes, fechar os olhos
e apenas respirar em silêncio, respeite isso. É o chamado do templo interno pedindo espaço. É o horário em que Thoth costuma sussurrar o que não cabe em nenhuma linguagem humana. Você não precisa forçar visão nem caçar sinais desesperadamente. Basta estar presente quando a noite chegar, tratar seus pensamentos com respeito e perceber que cada emoção, cada lembrança que emergir, pode ser uma chave girando discretamente na fechadura da sua consciência. Talvez você chore sem saber porquê, talvez sinta um vazio diferente, menos dolorido e mais aberto, como se um cômodo esquecido tivesse sido finalmente destrancado. Não tente preencher de imediato. Alguns espaços foram feitos para respirar antes de serem mobiliados. Se este conteúdo te tocou, não foi por causa de efeitos, foi porque alguma parte de você reconheceu a frequência. E quando duas frequências se encontram, elas se fortalecem. É por isso que compartilhar essa experiência não é apenas divulgar um vídeo, é espalhar um chamado. Quando você curte, comenta e envia para outra pessoa, não está obedecendo a uma regra de plataforma, está dizendo ao universo que essa verdade merece eco, que essa semente merece mais solo, que esse tipo de palavra merece mais noites para germinar em outras almas cansadas. Permita que seu comentário seja mais do que uma opinião, que seja um registro de quem você é neste exato momento do despertar. Escrever o que sentiu é ancorar no mundo visível algo que nasceu no invisível. É transformar sensação em altar. Se fizer sentido para você continuar essa travessia, se inscreva e permaneça perto dessa frequência, não por hábito, mas por escolha. Cada novo conteúdo pode funcionar como mais uma camada de poeira sendo soprada da sua antena espiritual, até que a visão fique limpa o bastante para você caminhar sozinho. E quando, em uma noite qualquer, de repente você olhar para o escuro do quarto e sentir paz em vez de medo, lembre desta jornada. Não será o fim do processo, será apenas o sinal silencioso de que o portal interno foi realmente tocado. No fundo, tudo o que foi dito até aqui aponta para uma única verdade simples. O que você procura nas estrelas sempre esteve escondido no pequeno ponto de luz que pulsa no centro da sua própria cabeça. O resto é apenas coragem para deixar esse brilho finalmente aparecer.